Talento lá da Charneca. Eu já quero mandar um abraço, pegar uma caroninha, não é, Mariana? Mandar um abraço a todos que moram na Charneca, num bairro maravilhoso que nós amamos. E também pertinho da Charneca, quero mandar um abraço a todos no centro do Cabo de Santo Agostinho. Você também da Coab, brigadão de coração pela sintonia, tá bom? Estamos aqui hoje com a presença ilustre, né, Mariana? Isso, do Dr. Paulo Neves, para falar conosco a respeito de questões jurídicas. Mas antes disso, vamos mandar um abraço super especial para quem? Para Nelma Araújo, minha irmã. Ela diz aqui, bom dia para todos, irmãos da Rádio Portal FM, principalmente, olha só, principalmente para o meu irmão, Mariano Filho. Te amo, minha linda, Deus te abençoe, viu? Cheiro no coração do seu mano, tudo de bom. Vamos para o nosso momento do bate-papo nessa manhã. Eu tô vendo aqui a questão do ao vivo. Vou mandar um outro. Momento do bate-papo. Uma entrevista descontraída para esclarecer e trazer informações. Vamos lá, vamos lá. É isso aí, nessa manhã super maravilhosa, são exatamente na Portal FM, 8 horas e 30 minutos, 8h30 aqui na Portal FM, aonde quer que você esteja, aquele abraço super especial. O entrevistado de hoje na Portal FM, no programa Tudo em Foco, é o professor Dr. Paulo Neves. E vamos conversar um pouco nessa manhã sobre questões jurídicas, como falamos aqui, né? Começando, dando aquele outro bom dia super especial. Bom dia, professor, doutor. Bom dia, Mariano. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos começar o nosso bate-papo tirando as dúvidas e esclarecendo aos nossos ouvintes a respeito do quê? No mês de agosto comemora-se o mês da advocacia, né? Provavelmente, principalmente no dia 11 do 8, que se comemora o dia do advogado. Como surgiu esse dia? Que relação tem esse dia com advogados? Foi 11 de agosto de 1827 que foram criadas as duas primeiras faculdades de Direito no Brasil. Uma faculdade em São Paulo e a outra faculdade de Direito aqui em Olinda. Em Olinda, a Faculdade de Direito foi a primeira faculdade de Direito do Brasil. E a partir disso começou a comemorar o dia 11 de agosto como o Dia do Advogado. Então, a partir daí, se deu início à comemoração do Dia do Advogado, né? Através dessas duas faculdades de Direito, né? Algumas pessoas dizem, né, que tem que chamar o advogado de doutor, tem que chamar o advogado pelo nome. Nós podemos chamar o advogado como? Como o senhor gosta de ser chamado, né? De doutor? Como surgiu essa ideia de chamar o advogado de doutor? Veja só, eu não me importo de jeito nenhum. Vocês podem me chamar como vocês quiserem. Professor, eu sou professor de Direito, sou professor doutor Paulo Neves. Eu particularmente não me preocupo com isso. Mas a questão do doutor veio de um decreto de Dom Pedro I, quando teve o surgimento dos cursos jurídicos no Brasil, e ele disse que no decreto ele estipulou que quem se formasse, quem fosse advogado, deveria ser chamado de doutor. Então ficou esse decreto aí por muito tempo e hoje se tornou tradição chamar o advogado de doutor. Mas não tem nada que obriga a pessoa a chamar um advogado de doutor. Isso não é crime. Não, de jeito nenhum. Pode chamar. É até engraçado, né? Porque muita gente chamam até os patrões de doutor, né? E se for advogado é doutor fulano, doutor ciclano. Então não tem nenhuma tese jurídica. Não, obrigação nenhuma de chamar, de jeito nenhum. Existe a diferença entre esse decreto que foi de Dom Pedro I de 1827 com a lei de diretrizes de bases que fala da questão do doutorado. Então quem faz um doutorado é um doutor. Mas a questão do advogado, ele pode fazer um doutorado também, ser doutor,
Mas essa questão do doutor, chamar o advogado de doutor, não tem relação com essa lei, a LDB. Tem a ver com esse decreto que ficou, nunca foi revogado e ficou a tradição chamar os advogados de doutor. Uma coisa puxa a outra, vamos sair um pouco da pauta. E a questão de Vossa Senhoria, Vossa Excelência, isso aí é questão de respeito ou é obrigação do advogado tratar o juiz em uma audiência? Normalmente a gente chama, aí é uma forma de tratamento, normalmente a gente chama o juiz de excelência. A excelência, não. É plástico, né? Já virou tradição também a gente chamar, ter esse respeito em relação ao juiz. Como eles também tem que ter em relação aos advogados. Não existe uma hierarquia, é bom falar isso, não existe uma hierarquia na justiça, né? O juiz não é mais do que o advogado, não é mais do que o promotor. Na justiça todos são iguais, o juiz é igual ao advogado, e cada um tem o seu papel. Ok. O que é crime? Como a pessoa ela pode ser acusada de ter cometido um crime? Então a gente está falando um pouquinho do direito penal. Isso. E minha dúvida, que algumas pessoas perguntam as dúvidas é: professor, como é que alguém pode me acusar de ter cometido um crime? Então, assim, um pouquinho de teoria. O Brasil adota a teoria que o crime é um fato típico e antijurídico. Mas, em outras palavras, como é que alguém pode acusar você de um cometimento de um crime? O fato seria o quê? Uma conduta, uma ação ou uma omissão de uma pessoa. Então, uma pessoa só comete um crime se ela tiver uma ação ou uma omissão, ela tiver uma conduta. Se não existe conduta, não existe o crime. Mais adiante, essa conduta de ação ou omissão dessa pessoa, ela tem que estar tipificada. O que é tipificada? Ela tem que estar escrita em alguma lei. Não existe, por exemplo, crime de boca. Não existe um crime, eu acho que você devia ter feito isso. Não tem. Tem que estar essa conduta tipificada, escrita em alguma lei. Eu gosto do nosso bate-papo porque vai ferver na cabeça. Fiz o curso de enfermagem. O cidadão está ali ferido, aconteceu um acidente. Me nego a socorrê-lo, a dar os primeiros socorros. E aí? Isso. No crime do fato, que a gente chama de fato, existe ação e omissão. Algumas pessoas, determinadas pessoas, não são todas, é bom lembrar que não são todas as pessoas. Determinadas pessoas, elas são obrigadas a agir em determinadas situações. Então, por exemplo, uma pessoa começou a passar mal aqui perto de mim. Como eu sou advogado, eu não teria obrigação nenhuma de socorrer, porque eu não tenho o preparo adequado para socorrer essa pessoa. Mas se tiver um médico aqui, um enfermeiro aqui, ele é obrigado a agir. Se ele não agir, ele poderá estar cometendo crime de omissão. Então são determinadas pessoas em determinadas situações, não são todas as pessoas. Agora, lógico, que você tem que ter um mínimo de uma conduta, um mínimo de uma postura. Isso. Ligar para a emergência, isolar a área, não é fazer alguma coisa e não ficar apenas como o ser humano hoje faz, só filmando. Isso. É onde eu entrar, porque os ouvintes podem estar se questionando e perguntando, eu gosto de pensar feito os ouvintes. Cometo um acidente no trânsito, atropelo alguém. Eu não posso fazer os primeiros socorros porque eu não tenho habilidade para isso. Mas qual é o meu dever por ter causado aquele acidente? E se eu não fizer, cometo crime ou não? Pronto. Então você causou um acidente. Isso. Você deve ligar para a polícia, ligar para a emergência, ambulância, o SAMU, não é? Que é um trabalho excelente do que o SAMU faz, não é? Então, assim, você deve sempre tentar solucionar da melhor maneira possível. Lógico que você não vai poder fazer tudo, você não vai poder ir lá cuidar da pessoa se você não tem esse preparo. Mas você pode ligar para o SAMU para pedir. E isso já ajuda muito numa ação penal. Isso. Continuando a falar de crimes, né, cometido, ouvimos falar muito sobre crime doloso, culposo, né? O que significa de fato o crime doloso? E o que significa o crime culposo? Isso. É impressionante como as pessoas confundem ainda o crime doloso com o crime culposo. O crime doloso, quando você comete um crime doloso, por exemplo, um homicídio doloso, você queria cometer aquele crime. Então a pessoa queria cometer. Tem duas palavrinhas que eu coloco como palavrinhas-chave no crime doloso. É a vontade e a consciência. Então aquele autor, aquela pessoa, ela tinha vontade de cometer aquele crime, tinha vontade, e ela tinha consciência que se fizesse aquilo, conseguiria. Então as duas palavrinhas do crime doloso é vontade e consciência. O autor queria cometer o crime. No crime culposo, o autor não quer cometer o crime, não quer. Mas ele cometeu, ele foi culpado. Mas por que tem essa diferença de crime culposo e doloso? Porque no crime culposo, o autor cometeu o crime ou por imprudência, ou por negligência, ou por imperícia. Ele não queria cometer, mas cometeu. A pena do crime doloso é maior do que do crime culposo. Então a pena do crime doloso, o homicídio doloso, a pena é maior do que do homicídio culposo. Às vezes as pessoas confundem culpa, né, culposo. E eu digo, a pessoa teve culpa,
mas ela não teve a vontade e a consciência do que tá, da situação. Pego meu carro altamente alcoolizado e penso, eu posso cometer um crime, posso matar alguém ao dirigir esse carro, sabendo disso, tendo consciência disso. Pego o carro, saio, mato alguém, então é um crime. É interessante. Antigamente, há um tempo atrás, você beber e dirigir, cometer um crime, cometer um acidente, era crime culposo. Antigamente era crime culposo. Mas atualmente já está pacificado que um acidente de trânsito com ingestão de bebida alcoólica é dolo eventual. Seria uma nuance uma característica do crime doloso. Então hoje, você assumir o risco, que é no caso de você beber bebida alcoólica, ingerir bebida alcoólica e dirigir, você assumiu o risco. Então você já caracteriza o crime de dolo eventual. Seria encaixado naquele crime que eu olho para o cidadão e diz, vou te pegar na esquina, planejo tudo, como ocultar o corpo, como... Seria semelhante a esse crime? Não. Ou esse crime é mais grave ainda, você arquitetar um homicídio, Existe, você ocultar... No crime existem as qualificadoras, existem as coisas, características que podem piorar na punição de um... Recidente. Com certeza. Antecedente, como foi, o modo que você planejou, o modo que você fez, a arma que usou, tudo isso as perfurações. Tudo isso, o meio que utilizou, podem piorar a dosimetria da pena. Sim. Principalmente se for característica de execução, né? Isso, tudo isso, a relação com a vítima, tudo isso conta também. Eu acho que eu vou mudar de profissão. Tô brincando. Vamos embora. Olha só, ouvimos também falar muito, né, sobre... Deixa eu ver aqui... Isso. Ouvimos falar muito sobre legítima defesa. O que seria uma legítima defesa? A legítima defesa, ela é um tema bem polêmico, não é? No meio do direito penal, tudinho. A legítima defesa está no artigo 25 do Código Penal Brasileiro, certo? E o artigo 25 diz o seguinte: entende-se legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Isso é que diz o artigo 25. Qual o problema? As pessoas acham que podem fazer qualquer coisa de forma exagerada, qualquer meios, para repelir. E no caso de algumas pessoas, não é nem repelir, as pessoas querem fazer vingança, as pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos. E aí não consegue se encaixar na legítima defesa, porque a legítima defesa diz o seguinte: você tem que repelir com meios moderados e necessários. Você só quer repelir, você não quer matar a pessoa, você não quer agredir a pessoa, você quer que ela pare de agredir você. E aí o problema das pessoas é que exageram nessa reação e aí termina não conseguindo se encaixar na legítima defesa. Isso. Suponho, vamos fazer aqui uma cena. A pessoa dá um disparo de arma de fogo em minha direção. Pá! Recuo, me resguardo, espero uma oportunidade, pô! Volto. Cessou, vou conferir o que aconteceu. Mas você acertou na cabeça. Deu um disparo. Não vi onde pegou. Isso já conta. Veja só. É difícil fazer uma análise agora jurídica só dessas informações. Certo. Tem que ser avaliado muita coisa. Por exemplo, quem foi que atirou? É um policial? É uma pessoa que tem uma arma em casa, tem porte, é preparada, não é? É um vigilante. Então tudo isso vai se contar. Então assim, tudo isso vai ser analisado. Quem foi que atirou? Em que situação? Então assim, não é tão fácil realmente dizer, ele atirou em mim, eu atirei nele. Mas assim, você tem uma opção, foi um tiroteio, você atirou na perna dele, você atirou na cabeça, quantos disparos, você conseguiu repelir, parou ele. Por exemplo, uma pessoa atira em você, você atira nela, ela cai no chão. Aí você chega lá e dá mais um tiro, 2 tiros. Já repeliu a agressão. Então esse 2, 3 tiros foi excesso. Não é? A pessoa lhe ameaçou, você apontou a arma para ela, saiu correndo. Se ela saiu correndo, você já repeliu a injusta agressão. Então ali a legítima defesa cessou ali. Aí ela sai correndo, você sai correndo atrás dela. Já não é mais legítima defesa. Tô entendendo. Então assim, tem muitas situações, não é tão fácil você dizer o que é legítima defesa, não. Eu sempre digo que a legítima defesa tem uma linha muito tênue, muito tênue. Se você vier até aqui, é legítima defesa. Se você passar um pouquinho mais, deixa de ser legítima defesa, você não vai ter essa linha de defesa do seu advogado naquela situação. Eu estou entendendo. Mesmo que a pessoa esteja na consciência que cometeu uma legítima defesa, mas se teve o excesso, já foge, né? Já foge da legítima defesa. Agora, lógico, não tem regra. Então, por exemplo, 2, 3 tiros pode ser legítima defesa? Pode. Se for uma troca de tiro. Eu posso matar uma pessoa que está desarmada? Dependendo da situação, pode. Então, tudo vai ser analisado, né? Uma pessoa, um lutador de jiu-jitsu, MMA,
não é? Você não tem condições de lutar com ele. Então, a arma poderia ser uma defesa. Mas você atiraria logo nele? Ou você atiraria para cima? Ou você ameaçaria ele? Ou você atiraria no chão? Tô entendendo. Então, tudo isso vai ter que ser analisado. É enquadrado como arma a tática em alguma arte marciais? Se a pessoa matar uma pessoa usando a tática de artes marciais, ela pode ser condenada como se estivesse usando arma legal? Sim, veja só, as pessoas que são especialistas em artes marciais, elas também são analisadas de forma diferente. Isso. Como eu falei aqui, o vigilante, o policial, as pessoas que têm um conhecimento, que têm um treinamento, elas vão ser julgadas de forma diferente. Então, as pessoas que fazem artes marciais, que são lutadores, eles também vão ser analisados de forma diferente, porque eles sabem utilizar de uma forma diferenciada o corpo dele, a técnica. Com certeza. Os ouvintes estão entendendo? Falamos aí sobre a questão de crimes, cometer crimes, uma defesa, né? Falamos sobre a questão do surgimento dessa data comemorativa do Dia dos Advogados, o motivo, e falamos também sobre Dom Pedro, né? Que disse aí, olha, tem que chamar os capa de capa preta de doutor, e eu concordo, né? Porque é relação, é estudo, mas vamos entrar agora num tema que é um pouco distante por data, mas é autêntico, que existe muito isso, sobre a questão do racismo, né? Existe, não adianta, existe muito racismo, né? Então vamos falar a respeito sobre qual a diferença entre crime racial e injúria racial. Vamos lá. Injúria racial está no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal Brasileiro. É um crime, injúria racial. O crime de racismo é uma lei 7.816 de 89, não me engano. Então, o crime de injúria racial está no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, e o crime de racismo está numa lei. O que seria o crime de injúria racial? Seria o xingamento. Você xingar uma pessoa por raça, por cor, religião, procedência nacional, deficiência física, orientação sexual. Então, se você xingar uma pessoa por esses motivos, você está cometendo o crime de injúria racial. O crime de racismo seria aquela conduta generalizada por esses aspectos também. Então, se eu tenho uma conduta generalizada por questão de cor, e preconceituosa, uma conduta preconceituosa por cor, raça, orientação sexual, procedência nacional, deficiência física, eu estou cometendo um crime de racismo. Ou seja, injúria racial é direcionado para uma pessoa. O crime de racismo é generalizado. Então, se eu chego para uma pessoa, olho para ela e digo: você é um negro safado, você é um gay, Deus não gosta de gay. Se você falar isso para uma pessoa, você está cometendo um crime de injúria racial. Se eu generalizar e falar assim: todo negro não presta, eu não gosto de negro, e aí você está cometendo um crime de racismo. É uma conduta generalizada. Generalizado o racismo. Injúria racial é direcionada. Por exemplo, o caso dos filhos de Bruno Galhaço, em Portugal. Aquela cidadã portuguesa, aquela mulher, ela se direcionou para os dois filhos de Bruno Galhaço, se direcionou para eles. Então ela cometeu o crime de injúria racial. Teve um caso aqui de um enfermeiro aqui no shopping Rio Mar, se eu não me engano. Foi. Que a mulher queria se vacinar, tudo, e começou a discutir com ele. Ela Ele proferiu. Até policial. Ele era até policial. E deu voz de prisão para ela. Ela direcionou para ele o xingamento. Então, naquele caso, injúria racial. Certo? Teve casos no metrô de São Paulo, injúria racial, porque foram para aquelas pessoas. Então, quando é direcionado para um grupo de pessoas ou aquela pessoa, é injúria racial. Quando é generalizado, é racismo. Então, qual é a diferença juridicamente? O crime de injúria racial, por isso que a gente vê muito isso na televisão, cabe fiança. Então, você cometeu o crime, a polícia vai investigar, você pode pagar uma fiança e responder em liberdade. O crime de racismo não cabe fiança. Então, se você cometeu o crime de racismo policial, você vai ser preso e vai responder o processo preso. Diferente do crime de injúria. Os dois, hoje, são imprescritíveis. Tanto o crime de injúria racial quanto o crime de racismo são imprescritíveis. O que é isso? Nunca prescreve. Então, se você cometer esse crime de injúria ou de racismo hoje, daqui a 10, 20 anos, alguém pode lhe indiciar. Alguém pode lhe denunciar sobre esses crimes. Então, não prescreve. Injúria racial prescrevia, mas o STF considerou como imprescritível também. Então, hoje, injúria racial imprescritível, racismo imprescritível. Injúria racial cabe fiança, racismo não cabe fiança. Injúria racial é aquele xingamento preconceituoso direcionado, o racismo é aquela conduta generalizada. Além de ser crime, é uma conduta nojenta e a gente tem que combater muito, porque é horrível e a gente é muito preconceituoso ainda.
É verdade, é verdade. Sandro Oliveira, É, fica à e vontade. infelizmente nós estamos num país, né, que eu costumo dizer que todos nós somos a mesma coisa, né? E é um dos países que é mais racista é o Brasil. Infelizmente acontece a todo dia, todo momento um ato de racismo no Brasil. É lamentável, é triste, né? Fazer parte dessa estatística desse país tão maravilhoso que é o Brasil, mas de pessoas que infelizmente não sei se desinformadas, eu não sei se desinformadas ou com maldade mesmo no coração, agem de tal forma, não é isso, professor? E Sandro, é importante falar que esse tema é muito importante, porque muita gente fala, professor, é mimimi essa questão, a gente pode chamar o cara de negão, a gente pode chamar o cara de... Veja só, não tem mimimi nessa história. Se você já sofreu preconceito, você não vai saber que não tem mimimi. Então, por exemplo, você chamar um amigo seu de negão, negão, e ele não ligar, e numa boa, não existia um preconceito. Agora, você pedir um Uber e cancelar, porque o motorista é negro, não tem mimimi. Você pedir um iFood e pedir para que não seja um entregador negro, para não entrar no seu condomínio, isso não tem mimimi. Você entrar numa loja e as pessoas todas olharem para você, porque você tá de boné para trás, porque você tá com tatuagem, isso não é mimimi. Então, assim, quem sofreu mimimi, eu não sofro preconceito. Mas quem sofre sabe do que passa. Então, assim, temos que combater mesmo essa questão do racismo. Tolerância zero, né? Tolerância zero a esse ato. Eu confesso a você que já trabalhei, né? Já trabalhei e dirigia um Jeep no meu trabalho. E uma vez ou outra era parado. Uma vez ou outra era parado. Né? Isso não é típico. Não é típico, porque também não é típico uma pessoa de cor dirigir um Renegade, né? Blindado por sinal. Então dá pra ver. E a gente que passa por certas situações, relevamos, e é errôneo relevar. É errôneo, porque isso só faz alimentar esse monstro que existe no Brasil. Muito bem, vamos continuar a falar sobre crime. Falamos sobre racismo, agora vamos falar de um crime que é típico. Meu Deus do céu, é típico. Vou te pegar na esquina. Ameaçou. Vou te pegar na esquina, né? Crime, eu acredito que seja. Exato, vamos saber se é crime ou não o crime de ameaça, que acontece muito. É um dos crimes mais comuns que acontece, pessoal. É o crime de ameaça, artigo 147 do Código Penal brasileiro. Então, você ameaçar, pode ser por gesto, pode ser por fala, pode ser escrito. Então, esse crime de ameaça, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque é uma coisa muito comum. Em qualquer discussão, às vezes numa discussão você fala, amanhã ele vai se ver, passa por aqui de novo não, coloca de novo esse carro na minha garagem, tu vai ver o que vai acontecer. Bate aqui na minha porta de novo pra tu ver, tu tem medo de morrer não, cuidado na tua vida não. Essas frases prontas, essas frases feitas, você está cometendo um crime de ameaça. Então a gente pensa que o ameaça é só você apontar a arma para alguém, uma faca, uma pistola, alguma coisa assim. E não. Você proferir algumas palavras, você pode estar cometendo o crime de ameaça. Então você olhar para a pessoa fazer. Isso. Exatamente. Você fazer aquele sinal de arma, tudinho, você você apontar e fazer gesto de arma, fazer um gesto, alguma coisa assim. E até a fala, você pode estar cometendo um crime de ameaça. Então, muito cuidado para numa discussão. Eu peguei já vários casos no escritório, onde a pessoa responde por foi indiciado por ameaça, por uma discussão com vizinhos, por uma discussão com familiares. Então, assim, vamos ter cuidado, vamos ter mais calma, mais tranquilidade, porque você pode estar cometendo um crime de ameaça por uma situação que você falou uma besteira sem nem pensar. E a gente responde pelos nossos atos. O interessante, o senhor falando aí me veio à cabeça ontem eu fazendo compras, né, com Fernanda, minha esposa, e de repente chegou uma viatura, aí desceu uma policial enorme, ela bem grandona, aí disse, cadê o cidadão que estava alterando? O cidadão que estava alterando era um rapaz que estava pedindo comida para comer. Ele me abordou e fez, pode me dar um alimento aí? Aí eu fiquei, a sorte dele que ele foi embora. Ele foi embora. Mas esse rapaz apenas estava pedindo comida para comer, né? E a gente, não é bem o que estávamos conversando sobre crime de ameaça, tá? Não é bem, mas veio à cabeça e eu vou abordar esse tema. E esse rapaz, ele pedindo comida para comer e a viatura chegou rapidamente. E às vezes numa discussão entre família, numa discussão na rua, ligamos e dificilmente
chega rapidamente uma viatura para nos atender. Poderia evitar a ameaça ser concretizada, né? Pegando a sua história, o seu gancho, Mariano, dá um alerta aqui para policiais e até para vigilantes também, né, que trabalham nessas empresas, tudinho, para ter um certo cuidado com a conduta em relação a essas situações em supermercados, em lojas, tudinho. Porque se você cometer alguma conduta preconceituosa, você tem que inibir o crime, mas se você cometer uma conduta preconceituosa, você vai responder por isso. Você vai ser considerado o autor material. E muitas vezes, o que eu vejo lá no escritório, que as empresas não vão dar esse respaldo para você não. Então, às vezes, um vigilante me procura no meu escritório particular para defender ele numa situação que aconteceu no trabalho. Então, assim, você que trabalha nessa área de prevenção de perda, né, como alguns supermercados chamam, tudinho, você tem que ter cuidado para que você não exagere na sua reação, porque às vezes o supermercado nem vai lhe apoiar. Vai te deixar só lá, Vai lhe deixar só, e você vai ter que se defender sozinho. Então, vamos ter cuidado nessa questão, até para não ser uma questão de racismo, não é? Então, por exemplo, se uma pessoa de paletó e gravata botar alguma coisa no bolso no supermercado, como é que você vai agir? Se um negro de bonezinho para trás, de sandália, botar alguma coisa no bolso, você vai agir do mesmo jeito ou não? Então, tudo isso é bem relevante. A questão da ameaça da polícia, realmente, a gente sabe disso. A polícia não tem um efetivo suficiente, mas a gente sabe que em determinadas áreas, determinados bairros, a polícia com certeza chega mais rápido do que em outros. Eu inclusive, falando desse preconceito, eu já sofri um preconceito desse tipo numa grande loja aqui de supermercado, não vou citar o nome, mas aí não sei se eu estava de chinelo, e na época não estava bem vestido, e eu notava que quando eu ia para uma sessão, o rapaz, o funcionário, ele ia atrás. E eu ia para outra e ele ia. Eu fui para 4 sessões e nas 4 ele ia. Eu fui até ele, me senti incomodado e perguntei o que é que ele queria. Né? E ele disse, não, estou fazendo meu serviço. Eu disse, por que você não anda a loja toda e você está me perseguindo? Aí foi necessário abrir a carteira e mostrar a ele que tinha dinheiro para pagar o que eu queria levar. Né? Mas mesmo assim eu me dirigi ao gerente e não fiz a compra, fui embora, me senti constrangido nesse dia. Muito constrangido. É um absurdo, isso a gente vê todos os dias. Eu acho que todo cidadão poderia estudar a respeito da linguagem do rádio, né? Porque uma vez eu entrei no shopping, realmente, o cara QAP, o QRA de camisa branca e calção jeans, fique QAP nele, de atitude suspeita. Eu fui lá e perguntei ao cara, eu fiz, o que eu tô fazendo de atitude suspeita? É complicado. QRA a pessoa, né? Isso acontece. Então, só para resguardar você. Mas vamos falar, o cara cometeu... Você falou, Mariano, deixa eu te interromper. Pode você falar. falou de questão de condutas suspeitas. E eu conversando uma vez com umas autoridades policiais aqui, da polícia aqui de Pernambuco, e eu justamente indaguei, você falou isso, eu me lembrei. Eu conversando com eles, eu disse, olha, infelizmente a polícia ainda tem um preconceito muito grande. Eu defendo a instituição polícia total, mas alguns policiais ainda têm esse preconceito como pessoas, como cidadãos normais. Então tem essa conduta. Aí eu disse assim, a polícia é preconceituosa. Aí a autoridade policial lá, o comandante disse, não, a gente olha condutas suspeitas. Quando a gente vai abordar tudo, a gente olha condutas suspeitas. Aí eu pedi toda a data vênia, né, todo respeito a ele, todo respeito, eu disse, olha, comandante, a polícia não olha condutas suspeitas, a polícia olha pessoas suspeitas. E aí eu dei um exemplo onde 2 pessoas teriam tido a mesma conduta e a polícia aborda sempre o negro, não é? Então, assim, se 2 pessoas chegarem, um exemplo, eu de paletó e gravata, chegar ou passando por perto de um carro da polícia, ou num posto, num banco, um vigilante, por exemplo, e se eu chegar lá e pedir uma informação de paletó e gravata, o vigilante vai me responder com o maior carinho, vai abrir um sorriso aqui, vai dizer, doutor, pode ali pegar sua senha, doutor, a gerente está ali. Infelizmente, se chegar um negro de bonézinho para trás, tatuado, de sandália, e se dirigir ao vigilante, ele já bota a mão na arma, já manda ele parar e diz, diga o que é que você quer. A conduta foi a mesma. Então as pessoas não olham conduta, olham realmente as pessoas. E isso é uma falha terrível. O que o professor e o doutor quer dizer aqui, que de fato, se ele recuar na mesma distância com cabra de terno e dar informação, tem que agir do mesmo jeito. 5.5. Perfeito. Mas ver um suspeito age de uma forma e uma pessoa só falta abraçado porque está bem vestido, é complicado. Isso, olha, estamos tratando esse assunto. Eu tenho muitos amigos da Força Policial, eu com certeza tenho primos, tenho parentes da Força Policial, mas estamos falando aqui a respeito de atitudes que pode ser melhorada, crítica construtiva, né? Uma vez fui abordado no meu veículozinho 1.8,
Ao pegar o documento, ele ficou procurando o bujão de cilindro. O senhor está procurando o quê? Cadê onde está o cilindro? De cilindro de quê? De gás. Eu fiz, não. Você usa gasolina nesse carro? 1.8? Aí eu digo, sim, uso. Trabalha de quê? Eu devo estar dizendo. Trabalha de quê? Aí eu disse, ó, tem um lava-jato, trabalho na área de qualidade de uma empresa aí. Aí ele fez, olhou assim, fez, rapaz, 1.8, não tem um cilindrinho aqui, olho de baixo, então não tem. Com o preço da gasolina? Entendeu? Por quê? Não estava no documento o cilindro e o carro 1.8, com alguns cavalos a mais, não é 1.0. Disse, oxe, esse carro é muito potente para esse neguinho da Beija-Flor aí. Entendeu? Então são condutas que podem de fato ser melhoradas. Né? E a gente chama isso, Mariana, de racismo intrínseco. A gente chama, algumas pessoas chamam de racismo estrutural. É impressionante como a gente tem esse racismo dentro da gente. E a gente tem que combater isso. Mas é uma coisa que vem da gente desde muito tempo atrás, tudinho, que a gente vem com certas brincadeiras, tudinho. E eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: o mundo muda, as pessoas mudam e as leis mudam. Então, tem atitudes que eu brincava, tinha quando eu era a criança, adolescente, e que eu não falo mais, que eu não brinco mais. Porque as pessoas mudam, o mundo muda e as leis mudam também. É verdade. Ronaldo, o V1 do plantão lá do Morada da Península, foi seu aluno na atividade física, é professor de artes marciais. Um abraço, viu? O professor Paulo Neves está mandando um abraço. E também Ivonice está participando conosco aqui também. Rose Silva também participando conosco aqui. Vamos falar... Queria mandar um abraço também para todos que estão me acompanhando no meu Instagram, né? @professor Paulo Neves. Também queria mandar um abraço para todos os meus amigos, meus colegas do trabalho, né? E meus alunos, né? Meus queridos alunos, também queria mandar um abraço para todos eles. Muito bom. Eu também já fui aluno do professor, ele colocou para ralar. Se tivesse aquela música, você pensou que era fácil, que nem no Instagram, eu acho que ele cantava essa música pra gente ralar. Mas vamos falar, a pessoa cometeu o crime, a pessoa está presa, né? E será que ela tem direito a alguma coisa que é polêmica? Auxílio reclusão? O que é o auxílio reclusão? Então, auxílio reclusão, muitas pessoas falam sem entender o que seria auxílio reclusão. O auxílio reclusão é um benefício pago pelo INSS. Para vocês terem ideia, menos de 10 pessoas que estão presas recebem esse auxílio reclusão. Esse auxílio reclusão não vai para o preso, vai para a família, para os dependentes do preso. E não é todo preso que tem direito, não. Só tem direito ao auxílio reclusão aqueles que pagavam, que contribuíam para o INSS. Então, assim, as pessoas pensam, é muito bom, o cara está preso e vai receber esse auxílio reclusão. Isso não existe. Né? Menos de 10% recebe. Generalizam, né? Generalizam. Auxílio reclusão é muito bom, o cara é preso, matou, fez isso e ganhou o auxílio reclusão. Não existe isso. Né? Pouquíssimas pessoas recebem o auxílio reclusão e são aquelas pessoas que contribuíam, que trabalhavam. Tem todos os requisitos na lei para que você receba o auxílio reclusão. Quem recebe não é você, quem recebe são os dependentes. Você tem que estar trabalhando, tem que ter uma renda mínima, máxima no caso, uma renda para que você tenha direito a isso. Então o auxílio reclusão é uma coisa que as pessoas às vezes falam sem entender. Sem entender. Quer dizer que a pessoa tinha que estar trabalhando, tinha que estar com carteira assinada ali, né? Aí contribuindo, ela está presa, então ela tem direito ao auxílio reclusão. Nem todo mundo tem direito ao auxílio reclusão. Mas alguns presos eles têm uma renda lá dentro porque trabalham lá dentro, né? Fazendo artesanato, né? Se o preso tiver recebendo algum salário ainda de fora, tiver alguma renda e passar, se eu não me engano, é 1.420 e pouco, alguma coisa assim, se eu não me engano. Se receber uma renda maior que isso, ele não tem direito ao auxílio reclusão. Não tem direito. Então, assim, não é qualquer preso que vai receber esse auxílio reclusão, não. Pouquíssimos recebem e tem que se enquadrar nesses requisitos. Estou entendendo. Professor, me tira uma dúvida. Se eu achar algo na rua, eu tenho que devolver? E devolver aonde? Me explique. Ou a quem? Eu fiz um vídeo sobre isso no meu canal no YouTube, né? Professor Paulo Neves no YouTube, se inscrevam lá. E foi justamente isso. As pessoas não conseguem entender que se você achar alguma coisa na rua, lógico, se for uma carteira com documento, às vezes um celular, às vezes as pessoas devolvem. Mas se não devolver, eles vão estar cometendo crime. Se eu achar um relógio, que não tem nome, um relógio na rua, não tem nome, não tem nada, não tem como achar a pessoa. Se eu ficar com esse objeto, eu estou cometendo um crime. O que é que eu devo fazer? Você deve ir numa delegacia, por exemplo, e entregar. Aí as pessoas falam, mas professor, mas doutor, se eu entregar na delegacia, o policial vai ficar com o relógio. Sim, mas não é você que está cometendo crime. Se ele ficar com o relógio, ele estará cometendo um crime. E a gente não pode pensar assim. Então, você achou um relógio, achou alguma coisa, um objeto, você vai na delegacia.
O policial lá vai fazer um registro de que recebeu aquele objeto, não é? Você fica com uma cópia daquele registro que devolveu aquele objeto e a polícia vai tentar identificar. Hoje celular se identifica com MEI, bicicleta, imagina, tem um aplicativo de bicicleta que você coloca o chassi da bicicleta que você compra. Também já existe um programa da polícia para achar a bicicleta. Relógio, esses outros objetos não. Mas assim, a sua obrigação é devolver. Se você ficar, você estará cometendo crime. Então, descartado a tese achou não é roubado. Isso, essa frase de achou não é roubado, isso não existe. Na verdade, achou não é roubado, realmente. Você não roubou, você não praticou o crime de roubo. Que o crime de roubo tem que ter a violência e a grave ameaça. Isso você não fez. Mas achou não é roubado. Mas se você ficar, você cometeu um crime. Crime de roubo, a violência, a grave ameaça e crime de furto. Não existe a violência nem a grave ameaça. Você viu lá, achou bonito, pegou, levou. Seu celular está aqui, eu pego seu celular, vou embora, você nem percebe. Você só vai perceber depois. Furtou. Você chegou no local e seu carro não está. O pessoal erra muito essa nomenclatura. Eita, roubaram meu carro. Eu digo, roubaram seu carro e você sofreu alguma coisa? Não, eu tinha estacionado, saí, quando voltei meu carro não estava. Então não roubaram seu carro, furtaram seu carro, porque não teve nenhuma violência contra você. Diferente de mim, quando eu peguei o carro, fui pro Shopping Guararapes e quando eu lembrei do carro, eu estava dentro do ônibus. Eu voltei para pegar o carro. Essa coisa da idade. Aconteceu isso comigo um dia desse agora, essa semana. Eu levei meu filho Matheus, levei pro dentista e aí estacionei perto do dentista, que é perto da minha casa. Só que eu estava em outro lugar, fui pro dentista, estacionei o carro lá perto do dentista, levei meu filho, na volta do dentista eu voltei andando para minha casa. Quando eu estava perto de casa, eu fiz, oxi, Matheus, enviou do carro, o carro tá lá estacionado. Aí a gente voltou para pegar o carro e ir pro prédio. E se no caso eu achar, eu tenho direito, é dever ganhar uma recompensa a respeito disso? Existe, olha só, você é honesto, você devolveu o bem para a pessoa, você ainda tem direito, eu tô falando direito, viu, a uma recompensa, é direito de recompensa. Tá no Código Civil, aí é Código Civil. Você pode, se você achar, se eu não me engano aqui, é 5% do valor do objeto. Tá escrito isso no Código Civil. É lei. Então, assim, se você entrar com ação... Se você entrar com ação, se você pegar um celular. Se você pegar um celular. Se você... Você já viu esses casos que dizem assim, a pessoa achou uma mala de dinheiro no metrô e devolveu. Eita, que massa, aí passa na televisão tudinho. Aí às vezes aparece assim. E a pessoa deu uma recompensa para ela. Ela deu essa recompensa porque é lei. Então, se você achar, por exemplo, R$1.000, uma bolsa de R$1.000 e devolver essa bolsa de R$1.000, a pessoa é obrigada a dar no mínimo 5% dos R$1.000 devolver a pessoa. É obrigado, isso é lei. Então, assim, eu não vou dar não. Você devolveu um relógio que vale R$10.000. Você devolveu o relógio, achou na rua e devolveu. Achou, viu? Não é furtar o relógio, não é pegar o relógio, sabe que é teu, eu pego e depois digo, achei aqui. Não, é você achar mesmo. E você devolver, a pessoa é obrigada. Aí a pessoa diz, não vou pagar não. Você pode entrar com ação civil contra essa pessoa, cobrando os 5% do direito da recompensa. Isso é lei. Então assim, você é honesto e você ainda ganha a recompensa. Era isso que eu ia perguntar ao professor, se cabia alguma punição ao dono do objeto, né? Se você achar, vamos deixar bem claro, e devolver, a pessoa, o dono do objeto, ele é obrigado, por lei, é lei, a dar uma recompensa. Se eu não me engano, 5% no Código Civil, fala isso. Quando descer a escada, eu vou ficar olhando para esse pastor Adão, deixa eu cair alguma coisa. Se eu achar uma maleta de dinheiro, eu vou ser bem honesto, eu vou estar incluído de algum crime. Professor, amanhã é um dia muito importante para a nossa nação. Dia esse que vamos escolher o nosso legislador, né? O presidente, o deputado estadual, executivo e legislador, não é isso? Que é o senador, deputado estadual, federal e também o governador do estado. O que é que o senhor passa para os nossos ouvintes? Qual é o conselho que o senhor dá, como uma pessoa da área jurídica, né? Qual é o conselho que o senhor dá aos nossos ouvintes? Eu aconselho aos eleitores irem com tranquilidade, voltar consciente no seu candidato. Não se envolvam em discussões, não se envolvam em confusão, não é? Você pode ir com sua camisa do seu candidato, você pode ir com a bandeira, você pode ir com boné, não tem problema nenhum. Só cuidado com aglomerações, com o que a gente chama de boca de urna. Isso é crime, então você pode ser punido. Então, muito cuidado com aquelas aglomerações, boca de urna, entregar santinho, né, aqueles panfletozinhos, isso tudo é crime, então você pode ser punido. Muito cuidado também com a questão de compra de voto. Por incrível que pareça, até hoje existe ainda a compra de voto. Existem candidatos que pagam mesmo R$50, R$100 pelo voto.
cuidado, que isso também é crime. Isso. Então, se pegarem você recebendo dinheiro, se tiver um candidato transportando as pessoas, pagando pelo voto, também é crime. Então, vamos ter cuidado, vamos votar consciente. A gente quer tanto, reclama tanto que os políticos são corruptos e a gente fazer isso. Então, boca de urna é proibido amanhã. Receber algum dinheiro por voto é proibido, é crime. Então, muito cuidado, boa eleição para todos, uma eleição bem tranquila amanhã. Uma dúvida ainda, professor. Eu posso entrar com o meu celular na cabine de votação ou não posso? Porque na última passada nós podíamos entrar com o celular, não é? Nessa eu vi alguma coisa, mas eu queria ouvir do senhor, está mais por dentro da lei, a nos informar se eu posso entrar com o meu celular na cabine de votação ou se esse ano eu não posso. A partir desse ano já não posso. Isso. Não pode entrar na eleição de amanhã, você não pode entrar com o celular, mesmo no bolso, tudo, você tem que ou não leva ou deixa com o mesário lá o seu celular. Sim. É proibido entrar com o celular na cabine. Agora veja só, isso não é, isso até para defender os eleitores, porque o que acontecia, muitas vezes você pode tirar, o voto é secreto, isso é constitucional, o voto é secreto, então ninguém pode saber quem você votou, não pode, isso é constitucional. Então, o que acontecia? Muitas vezes pessoas entravam com o celular, tiravam a foto da votação da urna e dizia para o candidato que tinha votado. Então, espalhava, dizia lá para a sua comunidade, dizia para o candidato, provava em quem tinha votado. Então, por isso que não pode. Porque se eu sou uma pessoa, um candidato desonesto, eu digo, eu vou lhe dar R$50, R$100, mas traga a foto que você votou em mim. Então, para que isso não aconteça, é uma defesa do eleitor, é proibido o uso do celular para que as pessoas não tirem foto e não tenha como ser pressionado, intimidado a mostrar o seu voto. Então o voto é secreto, o voto não pode ser divulgado, é auditável, o voto é confiável, mas você não pode tirar uma foto. E aí foi proibido hoje que as pessoas entrem com celular na cabine de votação. E o candidato, ele sabe muito bem naquela zona quantos votos foi para ele, porque sai ali com certeza a relação de quantos votos ele Quando termina a naquela eleição, o presidente da sessão, ele coloca na parede da sessão como foram os votos ali. Isso. E lembrando muito bem, eu adquiri meu porte de arma, posso andar armado. Adquiri minha posse de arma, posso para o stand de tiro armado. Amanhã não saia com sua arma de casa. Isso. Porque se você sair vai ser detido, é crime. E crime federal. Você andar armado. Mas eu tenho porte. Não ande. É crime. É permanentemente até 24 horas. É isso tudo. Vamos fazer uma festa. Vamos fazer uma festa boa, uma festa eleitoral, uma festa tranquila. Vamos escolher, cada um escolhe o seu candidato, mas que a gente tenha uma segunda-feira de paz, um domingo tranquilo, uma segunda-feira de paz, para que a gente melhore cada vez mais a vida das pessoas. Que peninha! Muito rápido, passou muito bom. rápido. Bate-papo muito bom, muito bom, né? E muito construtivo. Professor, doutor Paulo Neves, é um prazer imenso ter o senhor aqui conosco. Sempre quando a gente agendamos a primeira vez, não deu, porque o senhor tinha uns compromissos, né? E hoje não é diferente, porque é vida corrida. Vida corrida, eu vi. O senhor gravando aí com o pessoal. Mas é um prazer imenso ter o senhor aqui conosco. Um prazer imenso ter atender a gente sempre quando a gente solicita a presença do senhor aqui para esclarecer aos nossos ouvintes. As suas considerações finais, infelizmente, as suas considerações finais, quando a TV tiver tudo ok, convidar o senhor novamente para ir tratar de mais assuntos. Pelo menos umas 2 horas, né? 2 horas. Vai ser um prazer, Sandra. Fique à vontade. Mais uma vez, foi um prazer enorme receber o convite de vocês. Sandra é uma pessoa maravilhosa, Mariano, mora no meu coração. Estarei sempre à disposição para tirar qualquer dúvida da parte jurídica de vocês, com vocês. Então, fico à disposição. Falo às pessoas que podem entrar no meu Instagram, Professor Paulo Neves, e no meu canal no YouTube, Professor Paulo Neves, tirar qualquer dúvida, falar, que eu respondo o mais breve possível essas pessoas. É um prazer enorme e fiquem com Deus. Amém. Agradecemos de coração a presença aqui do professor e doutor Paulo Neves falando sobre as questões jurídicas. Tudo em foco, são exatamente a hora certa para você não se atrasar. 9 horas e 13 minutos. Vamos de música. Vamos com uma belíssima de quem? De Laudiniz. Está aí na agulha? Está na agulha, pastor? Parece que estava naquele computador aqui. Deixa eu só falar que é dela. Deixa eu mandar um oi pra ela.
Vinícius. É de Vinícius e Lago. É isso. Então, é isso mesmo. Bora, deixa eu só oferecer pra ela. É isso aí, queridos ouvintes, queremos oferecer essa canção belíssima, um pedido de Rose da Guilherme Veste. Rose, aquele abraço, tudo de bom, Deus te abençoe de coração. Teu reino, Vinícius, canta pra nós aqui na Portal.